E uma pesquisa revelou o salário dos profissionais de tecnologia no Brasil. E não só isso, a consultoria Fox Human Capital apontou ainda as áreas dentro do setor mais promissoras para 2025 e também para o futuro. Nós vamos falar neste momento com a Juliana Brigman, que é a Head Hunter Sênior da Fox Human Capital, que lançou o Guia Salarial Tech 2025. Juliana, prazer a sua presença aqui no Business. A gente tem uma audiência de jovens empreendedores, pessoal que está começando no mercado de trabalho. Então, eu acho que muita gente vai se interessar pela sua fala. Mas antes de falar do salário, que está todo mundo querendo saber quanto ganham os profissionais de tecnologia, eu gostaria que você falasse quais os cargos e as áreas mais valorizadas hoje pelas empresas. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre a Fox, falando sobre esse trabalho que a gente faz com muito cuidado. E a intenção é essa mesmo, né? Poder influenciar e poder direcionar e guiar os jovens e os profissionais de tecnologia para as tendências do mercado. Então, o que a gente viu nesse guia que a gente lançou agora, o que a gente vê no mercado, né? A gente vê posições de dados com a chegada tão forte da IA que a gente está vivendo hoje, sendo muitíssimo aceleradas em termos de salários. Então, quando a gente traz em posições de engenheiros de dados, cientistas de dados, arquitetos de dados, são essas cadeiras, são essas posições que, sem dúvida nenhuma, se destacaram esse ano, tendo aí a cadeira de cientista de dados, por exemplo, apresentado um aumento de 40% na média salarial em relação ao ano passado. Então, com certeza absoluta, são os cargos que a gente vê mais destaque, junto também com os profissionais de IA, verdadeiramente, né? Bom, agora vamos para um que eu acho que é o destaque aí da pesquisa de vocês. Queria que você falasse qual que é a faixa salarial, quanto ganham os profissionais de tecnologia no Brasil. A gente tem uma variação muito grande, né? A gente aqui, o nosso guia salarial traz informações desde analistas, desenvolvedores, até o CEO, o CTO das empresas de tecnologia. A gente fala aí, então, de um range que vai de 5, 6 mil, quando a gente fala das posições de entrada, né, de analistas e desenvolvedores juniores, até 60, 70 mil no caso de CEO, de CTO, e até 100 no caso de CEO. Tá, então, tem uma variação muito grande, claro. É bem grande. E a gente vê bem grande, porque a gente está falando do início até o topo, de fato, né? Uhum. E quando a gente vê as posições de cientista de dados, como a gente comentou, aí sim estão na faixa de 20 mil, 30 mil, dependendo também do porte da empresa e da modalidade de trabalho, CPJ ou CLT. Você falou num salário de R$100 mil mensais. Isso é o quê? É um CEO de uma grande empresa, de uma gigante, de uma empresa média, da área de tecnologia? Isso, daí a gente está falando de CEO de grande empresa, né? A gente fala aqui, no nosso guia salarial, a gente traz as empresas de acordo com o porte dela, né? De pequenas e médias, e de grandes empresas que são acima de 500 colaboradores. Então, quando a gente fala de uma remuneração mensal de 100 mil, com certeza a gente está falando de um CEO de uma grande empresa. E um nível abaixo do CEO, né? Você falou do CTO, né? Um cara responsável por tecnologia. Essa vaga, mais ou menos, está em torno de 60 a 70 mil reais mensais, é isso? Exatamente. Se a gente fala de grande empresa, sim, em torno de 60 mil, mais próximo dos 60 até que dos 70, tudo depende muito da região, lógico, do porte, do segmento de atuação da empresa, mas a faixa média é essa mesmo, tá? De 50 a 60 mil, de acordo com o porte da empresa. Eu imagino, com as mudanças do mercado de trabalho, Juliana, que tem muita gente fazendo, e eu não sei se vocês detectaram isso na pesquisa, fazendo transição de carreira, porque você vê aí uma demanda imensa no mercado de trabalho, uma demanda por profissionais dessa área,
Vocês chegaram a detectar de uma parcela dos profissionais disponíveis no mercado de transição de carreira? Com certeza, assim, acho que o mundo da tecnologia é muito receptivo, né, a esses profissionais que buscam uma transição de carreira. E como a gente tem uma escassez de talentos especializados no mercado, muitos profissionais de outras áreas têm migrado, de fato, para a tech, especialmente para funções como análise de dados, produto, segurança da informação, desenvolvimento. Então, acho que o que conta mais hoje é a capacidade de aprender rápido, né, de entregar valor e ter domínio prático também das ferramentas, né? Mais ainda do que até uma formação de longa data. É um mercado que, de fato, acolhe essa transição de uma maneira muito bacana. E tem uma formação específica para esses profissionais que as empresas elas têm recrutado? Eu não diria uma formação específica, eu acho que depende muito de onde o profissional está mirando, né? Que tipo qual que é a partezinha da tecnologia que ele vai tentar se inserir. Então, hoje existem muitos cursos, né? Os profissionais conseguem ter acesso a muitas ferramentas e cursos de capacitação. Então, acho que não algo específico. Claro, como eu falei ali, dados, desenvolvimento as áreas de tecnologia que acolhem melhor essa transição de carreira. Então, talvez aí seja a principal formação, mas a gente não vê nada específico, não. É mais no que realmente ele quiser buscar. Ô, Juliana, como carreira, né? Muito tem se falado no mercado, e eu abordo isso no programa com muita recorrência aqui na Jovem Pan, sobre os desafios de se reter talentos nas empresas, sobretudo para gerações mais novas. Como é que o setor de tecnologia tem lidado com isso? Olha, esse é um grande desafio mesmo, viu? E a gente tem visto, assim, desde a pandemia, acho que o setor de tecnologia, especialmente, passou por muitas mudanças, né? Na pandemia, houve um boom nos profissionais de desenvolvimento, então, eles foram muito assediados e começaram a ganhar muito dinheiro e as empresas começaram a ter problema para a retenção mais dos profissionais. Agora, acho que está estabilizando um pouco, mas com a volta um pouco do modelo presencial, por exemplo, o híbrido que a gente tem percebido, as empresas precisam trabalhar na retenção e até na atração para que os profissionais acompanhem esse movimento. E o que a gente tem percebido é uma preferência até dos profissionais pelo modelo CLT. Então, acho que as empresas precisam trabalhar nessa questão de criar mais vínculos duradouros, né, para que o profissional sinta que, ok, ele está perdendo um pouco da flexibilidade, do benefício de trabalhar remoto, mas ele consegue, em contrapartida, ter mais estabilidade, consegue estar mais adaptado à cultura da empresa. Então, o CLT é uma alavanca importante para essa coisa da retenção. E benefícios, né? Planos de carreira, manter os profissionais engajados e dar muita visibilidade também de crescimento. Eu acho que são essas as estratégias que a gente vê mais comuns e funcionando, sabe? Ô, Juliana, você que é headhunter, né, que trabalha com recrutamento nas mais variadas empresas do Brasil, eu gostaria que você desse uma dica, aquela dica infalível para um profissional, para um candidato se dar bem numa entrevista de emprego. Qual que é essa dica infalível? Essa é boa, hein? Vamos ver. Eu acho que o que a gente quer hoje, cada vez mais, em qualquer relação que a gente tenha, é experiência, né? É conexão, assim. Então, eu acho que quando a gente gera uma conexão importante com a empresa, com o profissional que nos está entrevistando, com o propósito daquilo que a gente vai fazer, eu acho que isso é um diferencial muito grande, né? Mostrar interesse, comprometimento e pensar na experiência como um todo, assim, do que você pode entregar dali para frente, né? Claro que a parte de capacitação técnica é muito importante, cada vez mais. A gente tem visto a IA impulsionando muito isso, né? Essa coisa de a gente precisa estar atualizado, a gente está passando uma transformação muito grande, então é necessário que o profissional esteja acompanhando isso. Mas estar atento às mudanças do mercado, estar atento ao ambiente em que ele vai se inserir, acho que são coisas muito importantes. Assim. Eu só vou mudar um pouquinho. Realmente estar conectado com aquilo. Eu vou mudar só um pouquinho a pergunta, vou para o oposto.
e o que o candidato não pode fazer de maneira alguma numa entrevista de emprego, porque se ele fizer, ele vai ser eliminado. É mostrar que talvez a empresa fique vulnerável com a presença dele, porque ele está exposto aos assédios que os profissionais de tecnologia estão vivendo constantemente de outras empresas, com trabalho remoto, com salários maiores. Então, eu acho que se o profissional mostrar que ele está comprometido e conectado com o propósito da empresa e com o que está sendo proposto para ele de exercer lá dentro, ele vai ter muita chance de funcionar. E, pelo contrário, se ele mostrar vulnerabilidade, falta de interesse, ou até falta de interesse em acompanhar tudo que a gente está vivendo hoje, transformação com inteligência artificial, acho que são coisas que vão acabar prejudicando a permanência e o sucesso dele na entrevista e na empresa depois. Muito bem, nós conversamos com a Juliana Brigman, que é Headhunter Sênior, e que nos trouxe essa pesquisa inédita sobre o setor sobre o setor de tecnologia no Brasil e trouxe dados, valores sobre o salário dessa turma que trabalha na área de tecnologia, e eu volto a repetir, né? São salários bem discrepantes, mas porque a gente está falando de analistas que ganham em torno de 5 a 6 mil reais mensais, até cargos abaixo dos CEOs, como CTOs, né, os responsáveis por tecnologia, que ganham em torno de 60 mil reais, até o CEO de uma grande empresa brasileira de tecnologia, que ganha algo em torno de 100 mil reais mensais. É isso, né, Juliana? É exatamente isso. Obrigado, Juliana, mais uma vez, pela presença aqui no Business.